Olá, no ar o Repórter Justiça, confira os destaques desta edição. Agosto, mês dos pais. Veja como um projeto do Judiciário ajuda a reduzir o número de pessoas sem paternidade no Tocantins. Combate à violência doméstica e familiar. Vem aí mais uma edição da Semana Paz em Casa. Bacia do Rio Formoso. Judiciário promove diálogo com órgãos ambientais e produtores rurais. Entenda direito. Saiba o que acontece com um processo quando morre uma das partes. E no quadro Por Dentro do Judiciário, nós vamos explicar o que um credor deve fazer para protestar um título. Tudo isso a partir de agora no Repórter Justiça. Como é crescer sem a referência paterna? No Brasil, milhares de pessoas não têm o pai presente no dia a dia e muitos nem mesmo na certidão de nascimento. Mas essa história vem mudando com a ajuda do Judiciário. E quando tudo dá certo no Dia dos Pais, o melhor presente é ver a família reunida. Confira só. Oi, filha. Tudo bem? Yuri e Sheila trocam mensagens o tempo inteiro. A tecnologia ajuda a diminuir a distância entre pai e filha, que moram em estados diferentes. Mas isso é só um detalhe para eles, que por 10 anos viveram uma distância ainda maior, a de não se conhecerem. Quando eu descobri que eu tinha uma filha, ela já tinha 10 anos de idade. E após o DNA, oficializamos a questão da paternidade. E foi o convívio, Então, hoje ela está com 16 anos. A gente conversa sobre tudo, E já estou meio que me preparando para a segunda fase dela, que já é daqui a alguns dias na faculdade, No Brasil, milhares de pessoas não têm o nome do pai na certidão de nascimento. No Tocantins, essa realidade também é vivenciada. Atualmente, mais de 2.700 processos de reconhecimento de paternidade tramitam no Judiciário. Mas o trabalho da Justiça vem mudando esse quadro. O programa Meu Pai, Meu Presente possibilitou entre os anos de 2016 e 2017 o reconhecimento de paternidade para quase 1.800 tocantinenses. O projeto do Judiciário Estadual é fruto de uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e possibilita reconhecimentos de paternidade espontâneos, sem a necessidade de advogado e sem custos para o pai ou a mãe. Desde 2009, o Conselho Nacional de Justiça criou esse programa com o objetivo de fazer com que as pessoas que não têm o nome do pai no registro de nascimento sejam procuradas através das escolas, O juiz oficia a escola e a escola manda a relação daqueles alunos que não possuem pai no registro de nascimento. Manda os dados do suposto pai e depois a justiça vai atrás dessa pessoa, manda intimar essa pessoa juntamente com a mãe e, se os dois quiserem, fazem ali uma conciliação e já é encaminhado um documento para o cartório de registro civil com o objetivo de registrar aquela criança. A tinta sobre o papel, que forma palavras, frases, textos, coisas tão banais no nosso dia a dia, escreve também nomes próprios, e o que é trivial se enche de significado quando aponta para as nossas origens e representa uma parte da nossa vida. Tchau, filho. Um beijo. Fica com Deus. Se você deseja receber orientações sobre o projeto Meu Pai, Meu Presente, entre em contato com a coordenadoria pelo telefone 3218-4278. O que acontece quando um processo está tramitando na justiça e uma das partes morre? Dependendo do caso, o processo pode ser suspenso ou até mesmo arquivado. Veja como funciona agora no quadro Entenda Direito. Todo processo para existir precisa de duas partes, o autor da ação e o réu. Mas e se uma dessas pessoas morre antes do fim do julgamento do caso? Na área civil, quando a ação judicial tem natureza transmissível, como em casos de cunho patrimonial, o processo é suspenso se houver o falecimento de uma das partes, até que a substituição seja feita por um representante legal. Já nos processos criminais, quando o réu morre no curso da ação, a sua punibilidade é extinta e o processo arquivado. Se a vítima morre, o processo só sofre interferência se a ação penal for de natureza privada, ou seja, movida pelo próprio ofendido. Neste caso, o direito de prosseguir com a ação passa aos familiares. Já quando a ação penal for pública, a morte da vítima não altera o curso do processo, uma vez que o autor da ação é o Ministério Público. Combater a violência doméstica contra a mulher tem sido uma das prioridades do Poder Judiciário e nesse mês de agosto, os tribunais de todo o país vão realizar a 11ª edição da Semana
Paz em Casa, que acontece de 20 a 24 de agosto. A ideia é acelerar o julgamento de casos de violência doméstica e familiar. Atualmente, tramitam no judiciário cerca de 900 mil processos desse tipo. O Tocantins também participa dessa mobilização e realiza nas 3 varas especializadas do combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, em Palmas, Araguaína e Gurupi, diversas ações de conscientização e orientação durante a semana. Bacana essa iniciativa, né? Importante. A seguir, plano estratégico para o biênio busca organizar a gestão da água e prevenir novas crises hídricas na bacia do Rio Formoso. E ainda no quadro Por Dentro do Judiciário, a gente responde uma dúvida sobre protesto de títulos. A gente volta. Antigamente, tudo se resolvia na força. Depois, criaram a justiça. Mas as disputas continuaram nos tribunais. Demoradas, desgastantes. Mas agora, a justiça vem mudando e está priorizando a conciliação, intermediando acordos sem a necessidade de um processo. E o Poder Judiciário do Tocantins tem a melhor estrutura para promover a conciliação e a mediação. Quer resolver alguma questão usando a conciliação? Procure o fórum da sua comarca. Poder Judiciário do Tocantins. Justiça online feita por pessoas. Trabalho conjunto do Poder Judiciário, órgãos de defesa ambiental, produtores rurais e a comunidade visa garantir a preservação da bacia do Rio Formoso e prevenir a escassez de água na região que abrange 15 municípios do Tocantins. Desde 2016, quando os rios Formoso e Urubu secaram, o Judiciário atua como mediador do conflito gerado pela captação desenfreada dos recursos hídricos para utilização no agronegócio. De lá para cá, foram realizadas 6 audiências públicas com avanços significativos e hoje a bacia do Rio Formoso é a primeira do Brasil a contar com um sistema de monitoramento eletrônico em tempo real. Nesse mês de agosto, um plano para o biênio 2018-2019 foi apresentado com o objetivo de organizar melhor a gestão dos recursos hídricos na bacia e orientar os produtores rurais que fazem a captação da água. Importante passo para o desenvolvimento sustentável da região. Nós vamos agora tirar a sua dúvida no quadro Por Dentro do Judiciário. Protesto de títulos é o assunto de hoje. Veja só. Eu gostaria de saber como um credor deve fazer para protestar um título. Johnny, olha, a primeira coisa que a gente tem que saber é que título que você está fazendo referência. Porque nós temos 2 tipos de título, o judicial e o extrajudicial. O extrajudicial seria um cheque, uma nota promissória, uma duplicata, uma letra de câmbio. São aqueles títulos que não têm interferência direta do Poder Judiciário. Esses títulos extrajudiciais, para eles serem protestados, você leva o mesmo a um cartório extrajudicial, apresenta ao chefe do cartório, ele vai fazer a reformulação desse cheque, apresentando ele numa determinada planilha e depois emitindo uma informação ao devedor daquele título da necessidade de pagamento. Com esse protesto extrajudicial, ele fica limitado a determinados direitos para serem exercidos. Tudo bem. Além disso, nós temos o protesto judicial, que, como eu acabei de fazer referência, é aqueles que têm influência direta do Poder Judiciário, uma sentença, uma decisão. Esse tipo de protesto, esse tipo de decisão, ele também pode ser levado a protesto. Você pega essa decisão judicial, também leva a um cartório. Essa decisão judicial ela vai negativar, entre aspas, o devedor a determinada prática de ato, por exemplo, a compra de um imóvel e assim por diante. Então, independente da natureza, seja um protesto de título extrajudicial ou judicial, você tem que levar necessariamente esse título a um cartório, que necessariamente é o cartório de negativação de documentos, fazer o registro desse documento e lá vai fazer essa limitação dos direitos do devedor. Envie também a sua dúvida para a gente, basta entrar em contato com a nossa produção por esse telefone que você está vendo aí no seu vídeo, que é o 3218-4437. Bom, eu fico por aqui mais uma vez. Muito obrigado pela sua companhia. Para rever esse e outros programas, acesse o canal do TJ no YouTube. Mais notícias do Judiciário também pelo nosso site e pelas nossas redes sociais. Não deixe de acompanhar. Até a próxima.